Olá, amigos. Vou falar aqui um pouquinho sobre um empreendimento literário que estou publicando, que é a obra poética de Souza Andrade, né? Esse grande poeta maranhense e que agora recebe uma edição cuidada com 6 livros de poesia dele, nessa versão em caixa box. Temos aqui o Gueza, né? Obra magna do autor, Harpas Selvagens, né? Harpas Eólias, Novo Éden, Harpa de Ouro e Liras Perdidas. São 6 livros nessa caixa box, né? É uma edição inédita também, acho que ninguém até agora se propôs a fazer uma edição da obra completa dele, que não seja como foi feita, uma obra de facsímile, né, tempos atrás, uns anos atrás. Foi feita uma edição facsímile, mas essa edição não, essa edição tem todo um cuidado com o texto, né, refeito, uma revisão textual bastante cuidadosa. Esse empreendimento começou já o ano passado, quando eu publiquei essa edição do Gueza, né, na mão da professora Luísa Lobo, que organizou, né, essa obra. Então é uma das mais importantes pesquisadoras, né, da obra de Sousandre, uma professora, e ela traz essa edição com bastante cuidado, com bastante atenção. Ela traz também um estudo crítico bastante importante, traz glossário, traz uma cronologia, notas de rodapé, e um principal é o cuidado com o texto, né? Então ela tem uma atenção ímpar para o texto, porque o Sousandre ele era bastante atento às questões linguísticas ali, então ele usava muito das inovações, muitos arcaísmos ele usava propositalmente, não era por uma preciosidade, ele usava por questões de musicalidade, de ritmo, de rimas, etc. Então ele é bastante cuidadoso, além as incursões de outras línguas, assim, né, extensões de outras línguas que aparecem bastante ao longo do texto do Gueza, né? Essa obra ímpar também, né, da literatura brasileira, 13 cantos, entre eles 3 inacabados, e a obra em si inacabada. Ele começou a escrever, segundo conta, lá em 1858, publicou primeiras partes desse longo poema lá em 1868, mas vai escrevendo ao longo do tempo até essa edição que a gente baseou na edição londrina em 1884, que ele publicou lá em Londres, né? A gente considera a edição definitiva, e essa que a professora Luísa se baseou para organizar essa importante obra, bastante cuidada. Então, para quem quer ler uma edição completa, né, do Gueza, essa aqui é a melhor, né, que nós temos. Como sabem, Souza Andrade ele só teve reconhecimento ali a partir dos anos 60, né, quando os irmãos Haroldo e Augusto de Campos publicaram seu Revisão Souza Andrade, né, uns livros importantes, no qual eles demonstram, né, e apontam características bastante modernas e inovadoras da obra Souza Andrade, não só do Gueza, mas da obra em geral, inovadoras que adiantaram muito, né, coisas que só o modernismo ia fazer, só o concretismo ia fazer, inovações linguísticas, inovações literárias, anagramas, tudo que se pensar de inovações, o Sousandre já estava adiantando, até as estruturas, o próprio Gueza ele trabalha com várias estruturas ao longo do texto. Muitas dessas incursões, dessas mudanças, dessas inovações, eles consideram que foram importantes. A própria imagética, né, que o Souza Andrade coloca nos seus livros, né, não só no Gueza, os irmãos Campos consideram uma das obras mais inovadoras, né, de todos os tempos, e a partir daí, da visão dos irmãos Campos, começou a se dar uma atenção maior à obra de Souza Andrade. Mesmo assim ainda é um poeta um tanto maldito, né, nesse sentido, porque é muito falado e pouco lido, como o próprio Antônio Carlos Sequin fala na sinopse mesmo do livro. Muito falado e pouco lido, como boa parte, né, de alguns grandes autores, né, se fala muito e lê-se pouco. Então é uma das obras que necessárias para quem gosta de entender a literatura brasileira, entender como é linda e como é complexa, como é diferente do que a gente costuma ver, uma literatura, né, redondinha, quadradinha. E o Souza Andrade é bastante arrojado, inovador, né, em vários sentidos, né? Em pleno romantismo brasileiro, ele estava em outras incursões, né? Bastante influenciado
por Lord Byron também, como todos os românticos, a maioria dos românticos, né? E ele também viveu essa vida numa peregrinação, né, como do tio de Harold, como Byron, pelo mundo. Então ele foi um dos principais autores brasileiros que viveram, que tornaram a experiência poesia, a poesia e experiência, né? Como o Lord Byron, ele vivia e escrevia sobre as próprias experiências, sobre as próprias viagens. Então o Sousa Andrade é esse poeta que escreve quase tudo meio autobiográfico e sobre essas visões críticas sobre tudo que ele amava e odiava ao mesmo tempo. Então é sempre assim. Então esse box traz o Gueza, né, como já comentei. A edição do Gueza é a mesma, né, só muda a capa. Né, eu mudei a capa para fazer parte da coleção, mas é a mesma coisa. O mesmo texto, não foi modificado nada. É porque a edição anterior também já tem, acho que só 2 exemplares restantes. Eu fiz essa nova edição, que também serão vendidos separadamente, né? São vendidos em box, mas também separadamente. Então traz aqui a edição do Gueza, 600 páginas de grande poema, né? É um dos mais importantes para se conhecer. Traz também o Harpa Selvagem, é o primeiro livro publicado por Sousa Andrade no Rio de Janeiro, né, em 1857. Aqui tem muitos desses poemas memorialísticos dele da época da infância, da época das fazendas do pai, né? Como ele via os próprios escravizados e como já apresenta uma visão bastante contra a escravidão já nesse início de vida. E essa edição aqui tem 288 páginas, um belíssimo livro, um dos mais bonitos. Assim, aqui nós temos a questão imagética dele muito forte, que vai se desdobrar no Gueza, ao longo do Gueza. São poemas incríveis, bonitos, né? Então aqui o Harpa Selvagem, 1857. Depois ele até publica uma segunda edição, né, com o nome, título Harpas e Eólias. Ele modifica alguns poemas, né? Os irmãos Campos até comentam que essa edição, a segunda edição, que ele faz como título Harpas e Eólias, perdeu muito dessa originalidade do primeira edição de 57. Então eu resolvi, partindo disso, de que essa edição seria baseada, né, em 1857. Depois nós temos o Harpas e Eólias, que seria a segunda edição do Harpa Selvagem, mas que lá por 1874, quando ele publica a obra poética lá em Nova York, ele resgata a edição de 57, Harpa Selvagem, com os textos originais, e nomeia um outro livro chamado Harpas e Eólias, com outros poemas. São outros poemas que estão dispersos, ele reúne nessa obra poética, que tem lá partes do Gueza, o Gueza errante, né? Harpa Selvagem e Harpas e Eólias, separadamente, outro livro. É um livro pequeno, né? Tem alguns poemas, mas bastante interessante também. Tem muitas dessas inovações, tanto o Harpa Selvagem. O outro livro que nós temos aqui é o Novo Éden, publicado em 1893, né? Isso que já é um dos poemas também épicos dele, que tratam da República, como ele é um entusiasta da República, né? E aqui nós temos aqui desse chamado Poemeto da Adolescência, 1888 a 1889, no qual ele faz como se fosse uns 7 cantos, né, dessa criação do mundo, a criação da República. E aqui ele coloca já todo o seu entusiasmo e todas as suas decepções já no início da República, né? Ele já coloca ali. Aqui nós temos a figura da Eleura, que representa a República. E esse livro aqui em especial tem muitas das inovações literárias e linguísticas dele, muitas inserções de outras línguas, montagens, anagramas, né? Todas as questões que chamaram a atenção dos irmãos Campos também está aqui nesse livro, aqui, bastante interessante. Então, 7 cantos, como 7 dias, meio que a ideia do paraíso perdido ao mesmo tempo, construção do paraíso, da construção do mundo em 7 dias. Então é bastante importante, é um livro bem legal, bem bacana mesmo, dos mais interessantes que eu tenho aqui dele. O outro livro, né, que fazem par em dupla, os outros 2 livros, vamos falar sobre eles basicamente, Harpa de Ouro e Liras Perdidas. Bom, esses 2 livros aqui estão só até citados pelos irmãos Campos, na nossa revisão Sousa Andrade, mas só tem uma edição que apareceu só nos anos 70, quando o grande pesquisador Jomar de Moraes, junto com o William Frederick Williams, né, eles encontraram esses manuscritos, né, na Biblioteca do Maranhão, ou, se não me engano, na Academia, se não me engano, na Biblioteca do Maranhão, que se sabia se tinha perdido algum texto, acabaram encontrando o manuscrito em si, né, ele conta toda
o trajeto para encontrar. Então aqui nessa edição inédita, em 1970, eles publicam esses dois livros, Liras Perdidas e Harpa de Ouro. Então foi um resgate bastante importante. O Gilmar é foi um dos maiores pesquisadores da literatura maranhense, né? Essa literatura que para mim é um dos maiores do país, né? Onde é o berço de grandes autores, berço de grandes poetas, Gonçalves Dias, Aloysio Azevedo, o próprio Ferreira Goulart vem de lá, Nauro Machado, José Chagas, tanta gente interessantíssima dali. É um berço gigantesco de grandes escritores brasileiros, né? Então o Harpa de Ouro em si também é uma canção republicana, assim como o Novo Éden, é um canto só. Aqui também ele fala sobre as suas alegrias e tristezas, e decepções com a República. Aqui nós temos também a Eleura na representação da República. Aqui tem muitas inovações também, muita coisa nova, muita imagética, né? Incrível do Sousa Andrade. Tem também bastante referência à Princesa Isabel, que ele considerava bastante, mas também tem bastante crítica, né? Ele foi um defensor acirrado da República e também um crítico ao que se tornou a República já no início. Então ele já percebeu que não era o caminho, não era o paraíso que ele esperava, não era tudo aquilo que ele queria. Então era comum, né? Muitos dos republicanos se decepcionaram cedo. E Liras Perdidas, né? É outro manuscrito também encontrado pelos pesquisadores ali. E são poemas, né, que ele escreveu ao longo dessas trajetórias, né, dessas viagens, né, que ele fez ao redor do mundo, né? Ele viajou muito o mundo, conheceu muitos lugares, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. E aqui são poemas de vários locais, de várias referências. Muita inovação também, tem muita inovação. É um livro bastante interessante. Então, essa coleção que eu propus fazer, tem a versão em box e tem as versões separadas, né? Você pode comprar separadamente os livros, né? As capas, né, desses livros aqui, 5 livros, né, e o Harpa de Ouro aqui também, são todas criadas pelo meu amigo chamado Anderson Bogeia, que é um professor universitário aqui de Curitiba, é um filósofo, também um artista maranhense, né? E como ele soube da publicação do Gueza, ficou entusiasmado e resolvi pedir para ele, que nada mais justo do que ter a mão de um maranhense, né, na Gueza, né? Isso é importantíssimo. Então eu tô aqui fazendo esse empreendimento, torcendo que tenham leitores, principalmente, né, que as pessoas conheçam a obra de Sousa Andrade, né, que mergulhem, que conheçam, que leiam, beleza? Está lá no site anticitera.art, fica disponível lá. Obrigado.